Shalom, meus queridos amigos, meus irmãos, que o Eterno abençoe a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos, é sempre um prazer estar aqui com vocês, trazermos uma porção da palavra do nosso Criador, compartilhando uns com os outros. Estamos aqui mais para aprender, né? E menos para ensinar, né? Mas estamos aqui para aprender, porque o nosso Criador está conosco, porque a palavra do Criador já diz, né? Bem claro, certo? Que onde tiver dois ou mais reunidos, estará ali presente, né? Então, é importante estarmos reunidos. Hoje tem a internet, que é muito boa, que estamos reunidos com pessoas do mundo inteiro no mesmo instante. Olha que coisa maravilhosa, né? Inclusive, pessoas até em Israel podem estar reunidos conosco. Então, sejam todos muito bem-vindos nas bênçãos do Criador. Livro de Jeremias, capítulo 7, versos de 1 a 4. O Criador nos faz aí um convite para o arrependimento. Por quê? Muitas pessoas falam, eu não preciso me arrepender, eu já sou evangélico, eu já sou católico. Todos nós precisamos nos arrepender. Todos os dias você tem pensamento, você tem desejo, você tem coisas que você pratica ou pensa ou deseja que são pecaminosas. Tudo isso nos mancha no dia a dia. Somos pecadores e carecemos da misericórdia divina, tá bom? Então todos os dias temos que reforçar a nossa conversão, temos que reforçar a nossa fé, estarmos sempre nos preparando. Por quê? Porque, como diz, né, no Novo Testamento, o inimigo anda em derredor, rugindo como um leão doidinho para nos devorar. Qualquer vacilada, o mal te engole. Qualquer vacilada, você é absorvido pelo mal. E você passa a praticar o mal como se fosse uma coisa muito boa, tá bom? Porque uma das coisas principais que o mal consegue fazer é cegar as pessoas. E aí a pessoa, por causa dos prazeres do mundo, muitas vezes acaba se embrenhando no mal, dizendo, olha, eu estou no caminho certo. Temos que tomar cuidado com isso. Jeremias, capítulo 7, versos de 1 a 4. Deus ordena ao profeta Jeremias que proclame sua palavra ao povo de Israel, que naquela ocasião se encontrava distante dos seus caminhos, exortando-os ao arrependimento, ok? O povo de Israel, povo do Criador, o povo que estava ali constantemente no templo, povo que estava ali constantemente ouvindo a palavra, povo que estava ali constantemente, vamos dizer, de forma mecânica. Isso é um cuidado que você deve ter, não deixar que a sua fé seja mecanizada, seja uma fé automática. Não deixe isso, procure tirar proveitos da Escritura e praticar, pôr em ação na sua vida. O povo de Israel teve um desenvolvimento, estava vivendo no pecado, cometendo atos semelhantes aos das nações pagãs. Havia assassinatos, idolatrias, injustiças e outras coisas que desagradavam ao Criador. Mas mesmo assim, o povo ia ao templo com frequência para cumprir aquilo que já havia se tornado uma tradição, compreendeu? O que vira uma tradição, um costume. Aí eu vou ao templo, tem pessoa que fala, eu vou na igreja constantemente, isso não salva ninguém, isso não traz pureza, isso não traz retidão, é obediência à palavra, é a fé na prática, constantemente, que nos modifica e nos aproxima cada vez mais do Criador, e que vai nos levando à vida eterna, é isso, tá ok? Muito triste a gente ver, às vezes, pessoas mecanizadas, né? Então, eles iam para cumprir uma tradição, um ritual, uma liturgia, destituída de fé ou qualquer sentimento, ou qualquer tipo de consentimento, ou conhecimento a respeito da vontade do Criador. O profeta Isaías havia profetizado a respeito desta situação, quando ele disse, preste atenção, você conhece esse versículo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
Ele estava falando de pessoas que falavam da palavra, pessoas que divulgavam a palavra, certo? Ele está falando aqui, eles me honram com lábios. Então significa que aquelas pessoas falavam e falavam bem, mas não praticavam, não viviam e não tinha o Criador no seu coração. Era mecânico, era da boca para fora. Põe-te à porta da casa do Senhor, certo? Nós temos que estar à porta da casa do Senhor, não é a porta da igreja. Quando se fala casa do Senhor, estamos falando de estarmos constantemente dentro da palavra do Criador, certo? Somente Deus pode nos transformar em verdadeiros servos, pode nos dar autoridade de ser o porta-voz da sua palavra diante de todos os homens, pois não está sozinho, você não está sozinho, está acompanhado dele, mas acompanhado do testemunho de uma vida plantada na fé. As pessoas hoje estão cansadas de tantos discursos vazios, é o que vemos muito por aí, pessoas eloquentes falando muito bonito, mas o que Deus quer mais de nós não é a fala, mas a prática, a eloquência no seu viver, seria mais ou menos isso, né? É triste. Hoje, o que todos precisam ver é o exemplo na vida dos servos. Por isso, aquele que prega a palavra precisa fazê-lo da porta, isto é, na comunhão com o próprio Senhor. Está em Gálatas 2:20. Então melhorai os vossos caminhos. Cada pessoa segue um caminho e todos julgam o seu caminho o melhor de todos. Vocês estão lembrados de um pregador muito antigo, que ainda está vivo, acho que ainda está vivo, né? Jim Swaggart. Era um pregador, fazia uns programas maravilhosos, pregava maravilhosamente a palavra, cantava muito bem, muito parecido com Elvis Presley. E esse pregador, um dia foi pego por jornalistas com uma prostituta, né? E ele foi pego. Ele ainda teve a hombridade de admitir, ele não escondeu. E fez um programa ao vivo, na televisão, dentro da igreja, onde ele chamou sua família e ele confessou para todo o povo o pecado dele. Para vocês verem que era um homem preparado, um homem firmado na palavra, e numa pequena vacilada que ele deu, o mal engoliu ele, e ele reconheceu diante de todos: eu caí, eu pequei contra Deus e pequei contra vocês, e eu mereço a punição, não sou digno de estar aqui pregando ou cantando. Inclusive o vídeo dele no YouTube tem, você procura, acha. Jim Swaggart, um testemunho maravilhoso. Então cada pessoa segue um caminho e todos julgam o seu caminho o melhor de todos, mas o fim deles muitas vezes é a morte e o abismo. O melhor caminho na verdade significa buscar o melhor caminho, que é o próprio Criador, a sua palavra. Na verdade, a sua palavra é a própria vida. O próprio Jesus falou: julgai, ter nas Escrituras a vida eterna, o que é verdade. Ok? Isso é muito lindo, né? Não há outro caminho melhor e mais agradável ao Criador do que servir a Ele, cumprindo a sua palavra. Pois este é o único caminho que conduz o homem pelas veredas da justiça e paz, encaminhando-o à eternidade. Quer a vida eterna? Ande na palavra do Criador. Melhorai então vossas obras. Isso não significa fazer caridade, dar mais esmola, ser mais bonzinho, etc. Não. Isso aí já é uma obrigação, né? A Bíblia diz que é dever de todo homem fazer o bem, mas aqui Deus se refere às obras que procedem da fé. Efésios 2:10.
O homem natural procura agradar ao Criador através de sacrifícios que ele considera boas obras, mas para o Senhor é melhor obedecer do que sacrificar. O que o Criador quer mais de nós é obediência, fé. Melhorar as obras quer dizer deixar as suas obras, deixar os seus próprios desejos de lado e pôr à frente o do Criador. Justiça própria de cada um, a nossa justiça acaba sendo injustiça. E firmar-se nas obras da fé, andando em obediência à sua palavra revelada, alcançando assim os frutos do Espírito. E concluímos então com tudo isso. Eu vos farei habitar em lugar seguro, neste lugar. O Salmo 92 diz que os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. O resultado do caminhar na revelação e na obediência é uma vida de comunhão e esperança de vida eterna com o próprio Criador na glória celestial, que começa dentro de nós. Este é o plano e o objetivo do Eterno na vida de todo homem, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e à salvação. Por isso eu sempre estou falando e batendo nessa tecla. É importante você ver nos dias de hoje, em que o mundo está sofrendo aí, com tanta opressão, com tanta luta para a implantação de um regime, de um governo mundial, que nós sabemos que vai trazer injustiça e vai trazer o homem do pecado. É tempo de arrependimento, é tempo de buscar ao Criador, é tempo de buscar o perdão dos nossos pecados, é tempo de dobrar os nossos joelhos, deixar as diversões mundanas, muitas vezes, para nos aplicar ao conhecimento da palavra. Tudo isso vale a pena, porque isso nos conduz à vida eterna. É isso que nos aproxima do Criador. E aquele que se aproxima do Criador, ele viverá para todo sempre. E isso é escriturístico, é bíblico. Não é tempo de buscarmos os bens materiais, até porque, como eu sempre falo, a Escritura diz: busca o reino do céu, sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. O que o homem precisa fazer é contentar-se com aquilo que o Criador lhe permite alcançar. Você tem todo o direito de lutar para buscar cada dia melhores coisas para você e sua família. Mas como o próprio apóstolo Paulo falou para os militares da época, contentai-vos com o vosso soldo. Então, o homem tem que estar firmado no Criador. Quando ele está firmado no Criador, as coisas do mundo, as coisas materiais, ele quer apenas o necessário. Hoje as pessoas matam, destroem para ter bens materiais, para sair ganhando muito mais nos seus negócios. As pessoas se tornam desonestas nos seus negócios justamente pela ganância. A ânsia de querer mais e mais e mais. E esquecem que a vida está passando e que em breve ele vai definhar e nada disso ele vai poder levar. Vai ficar tudo aí para os outros. E os ensinamentos do mal permanecem com o exemplo de vida que a pessoa dá. Por isso, o que serve ao Eterno, ele tem que buscar sempre estar andando como exemplo de vida para que os outros olhem e não se envergonhem do Criador nem da sua palavra, porque nós não podemos desonrá-lo, ok? O Eterno te abençoe e te guarde. E hoje o profeta Jeremias fala da mesma forma através da Escritura. O Eterno te abençoe e te guarde, conceda paz a todos nós e nos conceda vida eterna, porque sabemos que a nossa redenção se aproxima. Shalom.